Estamos aqui em mais um Pod Fé, o podcast da Federação Espírita do Estado de Goiás, com a equipe do NEP. Nossa convidada especial é a irmã Aila, que vai conversar com a gente sobre Carta aos Romanos. Registramos a presença da equipe do NEP, Andréia, Carol, Juan, Maria Luísa, Euzi, Anauara, Lucas, Diego, Ivana, Eusita, Bruno, Régina e o grupo de estudos do Evangelho e eu, Angélica. Passamos a palavra agora para Eusita introduzir o nosso bate-papo. Olá, pessoal. É uma alegria imensa estarmos novamente aqui no Pod Fé da FEEGO e, desta vez, com uma pessoa especialíssima, irmã Aila Pinheiro, que tem uma tese brilhante dentro da religiosidade, trabalhando Paulo, uma das maiores autoridades em Paulo que se conhece, não somente no Brasil, eu ouso dizer. E irmã Aila, muito generosamente, se propôs a conversar conosco, iniciantes, jardim de infância, ainda maternal, mas é que ela faz um trabalho interreligioso tão fantástico que ela aceitou o nosso convite. Olha só, irmã Aila, o NEP Goiás é seu, uma alegria imensa tê-la conosco e nos conduza. Eu quero agradecer o convite para estar aqui hoje com vocês. Para mim é uma alegria muito grande e discordo de algumas coisas. Primeiro, eu discordo esse brilho todo aí, é um estudo que eu fiz mais afetivo do que, talvez, intelectual, né? Acho que o meu orientador de tese foi quem melhor entendeu, porque ele não concordava que tivesse aquela academicidade tão necessária, não é? Mas é mais uma demonstração de afeto por essas obras, não é, de Paulo. Irmã Aila, Sim. Só para vender o jabá dos nossos colegas, né, lá do CER, de Belo Horizonte, esse estudo que a Eusita falou é um mestrado e um doutorado que você fez sobre a Carta aos Hebreus, né? E para quem quiser dar uma conferida, e a gente recomenda, né, pessoal? Pode ir lá no site do Portal Ser, www.portalser.org, é o podcast número 19, né, que os meninos gravaram direto de frente ao mar, né? Aí a gente não pode falar mais nada. Aí pode ir lá dar uma conferida. Hoje a gente vai gravar sobre a Carta aos Romanos, né? Isso. E aí a gente já queria perguntar, por que Paulo escreveu aos Romanos? Quem eram os romanos, né? Quem era Paulo? Foi uma facada do tira queima-roupa. Pergunta fácil, né? Algumas pessoas, durante muito tempo, acharam que Paulo escreveu aos Romanos para preparar uma viagem. Ele desejava ir a Roma e, diziam os estudiosos, não é? Queria se apresentar para uma comunidade que não o conhecia, que provavelmente tinha ouvido falar da prática dele, que era de evangelizar os não-judeus, que a gente chama de gentios, ou os gregos, um termo geral grego, né, no Novo Testamento quer dizer os que não são judeus. E gostaria de se apresentar e apresentar o que andou fazendo, tipo um currículo vitae. Era isso que os estudiosos achavam. Depois de alguns achados arqueológicos e de várias inscrições em latim encontradas em Roma e em outros lugares do Império Romano, se viu que Romanos é uma carta de circunstância igual às outras. O que seria uma carta de circunstância? É quando uma circunstância que a comunidade está passando exigia ou a presença física de Paulo para resolver alguma coisa, ou então, na impossibilidade dele ir, uma carta que
seria levado por um colaborador ou colaboradora, que teria como objetivo a carta a resolução desse desafio, desse problema, do que quer que fosse essas circunstâncias. Então, hoje em dia, já se diz que a carta aos Romanos não foi assim, Paulo escrever para preparar a comunidade para recebê-lo, mas que teria o grande problema a ser tratado pela carta aos Romanos é uma arrogância da parte dos cristãos patrícios, quer dizer, aqueles cristãos que vieram da nata, né, da capital do império, e que se sentem melhor do que outros cristãos, que se sentem melhor do que os judeus que se tornaram cristãos, e acham que o judaísmo é uma superstição e que os judeus não são mais amados por Deus e que eles, então, sendo agora os escolhidos, como são as pessoas importantes do império, como são de sangue nobre, mesmo que sejam pobres, mas mantenham o status da nobreza, eles seriam os verdadeiros destinatários de uma mensagem humanitária de Jesus, eles são a raça principal, a raça nobre, o máximo da humanidade, então eles seriam o verdadeiro destinatário da mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus seria para essas pessoas tão importantes. Então, Paulo está escrevendo para resolver essa situação. Não é? Nem os judeus são melhores do que ninguém e nem os romanos também. Não é? E quando Paulo toma assim essa atitude de tratar o patriciado cristão romano, fazendo esses esclarecimentos, o que você poderia dizer para nós no sentido assim, qual a importância disso para a semente do cristianismo no próprio império? Porque, na verdade, se Paulo não agisse dessa forma, trazendo esta reflexão, a aceitação de Abraão, a aceitação dos judeus, a aceitação de Jesus como judeu, o que seria hoje o cristianismo? Estaria totalmente desvinculado do Jesus de Nazaré, do Jesus que nasceu na Galileia, que nasceu dentro de uma cultura e que lidou com pessoas porque as pessoas com quem Jesus lidou foram pessoas sofredoras e que, às vezes, o sofrimento delas tinha... nem sempre era, mas, na maioria, o sofrimento das pessoas com quem Jesus conviveu tinha a ver com o Império Romano. Por exemplo, a gente lê muitas vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos, que Jesus convivia com prostitutas. E a gente, às vezes, esquece de se perguntar, mas por que há tantas prostitutas no primeiro século? Não é? E por que elas seguem Jesus e essas coisas todas? Então, a gente tinha que saber um pouco do ambiente histórico, econômico da época, que o Império Romano, para manter os povos domesticados, digamos assim, para que não houvesse revolução, rebelião, ele sobrecarregava de impostos e todas as pessoas tinham muitos impostos a pagar. Elas não davam conta de pagar esses impostos. Suas filhas eram levadas para a prostituição por causa das dívidas das famílias, não é? Os filhos eram levados como escravos. E, então, havia uma situação extrema de pobreza. Havia muitas pessoas com problemas mentais por causa dessa situação. Então, a gente vê toda hora, a gente vai ler o Evangelho, tem Jesus expulsando espíritos impuros, né? Que às vezes é porque a pessoa se tornou numa situação tal de opressão que desequilibrou-se. Não é? Tem as prostitutas, tem muitas pessoas muito pobres. Não é? Então, Jesus lidou com esses que são excluídos da sociedade, da religião,
porque ficaram miseráveis, não é? Então, havia muita gente revoltada, os relotes eram os guerrilheiros, e se tira Jesus essa vida de Jesus, o Galileu, o judeu Galileu, e deixa só a mensagem humanitária de Jesus sem o homem Jesus, porque o homem Jesus é judeu, eu acho que nós não teríamos nem Antigo Testamento. E também tem outra coisa. Isso, de fato, parece que Paulo intuía e ele tentou consertar no início, mas, de fato, durante muito tempo, Jesus é tratado como se fosse um romano. Né? Então, as vestes com que se retrata Jesus nas figuras católicas, Jesus tem as vestes de um senador romano e não de um judeu. Exatamente. Né? E outra coisa, Maíla, então, aí nesse caso, se Paulo não tivesse tido essa postura crítica, porque ele critica... Eu assisti sua aula. Porque ele critica o Império Romano e nós teríamos o quê? Uma mensagem cristã vinculada à política imperial. Política imperial, isso mesmo. E você diz que tem uma estrutura. Eu gostaria que você discorresse sobre isso para nós, porque, de repente, a gente lê, não entende. Nós não temos, talvez, o conhecimento necessário para entender essa fantástica estrutura que você coloca sobre a questão dessa carta de Paulo aos Romanos, sobretudo a número 2. A estrutura básica Paulo diz assim, bom, todos pecaram. O judeu pecou e os que não são judeus também pecaram. Todos necessitaram de salvação. Deus tinha direitos à ira. Então, todos estavam debaixo da ira de Deus porque todos desobedeceram a Deus. Em vez da ira, Deus foi clemente e enviou o seu Filho para salvar a todos. Não é? Então, será que alguém é desculpável? O judeu não é desculpável porque ele tinha a lei de Moisés, sabia exatamente o que era certo e o que era errado. E fez o errado. E os que não são judeus são desculpáveis? Não, porque eles têm a lei que os judeus têm lá no texto, que eles têm na consciência. Ele diz que a lei está na consciência das pessoas. Todas as pessoas têm a lei de Deus na consciência. E essa é uma das questões que Kardec fez aos espíritos. Está lá nas leis morais. Onde está registrada a lei de Deus? E eles responderam na consciência. Pois é, Paulo, na Carta aos Romanos, diz que... Diz isso também. Diz isso também. A lei está nas consciências dele. Exatamente. Então, os gentios sabem o que é certo e o que é errado. Os não-judeus sabem, todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado, porque está na consciência dele. Certo? Então, não teria desculpa. Então, todos erraram, mas então todos foram... todos precisavam de salvação e veio esse Filho para salvar a todos. Então, o judeu não pode ser arrogante, achando que é melhor do que todos os povos, porque tem a lei de Moisés. Mas também os romanos não podem ser arrogantes, achando que, porque alguns judeus não aceitaram Jesus, Deus está contra os judeus, abandonou os judeus. Ele disse, bom, alguns não aceitaram? Sim, não aceitaram. E daí? Porque esses não aceitaram. Então, Deus se torna agora contra eles? Não, Deus é fiel, independente da fidelidade das pessoas. Agora, apesar... Deus é o mesmo. E a misericórdia sempre. A mesma... Nós aqui falseamos. E aí ele diz, portanto, Deus enviou a salvação, mas, como todos são responsáveis, ele vai dizer, Deus vai cobrar de cada um conforme a responsabilidade. Primeiro o judeu, depois o que não é judeu, mas todos serão
cobrados por aquilo que fazem, não é? Porque todos sabem o que fazer. Todos sabem. E não fazer. Agora, ele sempre fala primeiro o judeu, depois o que não é judeu. Por quê? Porque o judeu fica como sendo o filho mais velho, porque ele recebeu primeiro essa concepção de monoteísmo, ele teve os profetas, né? Ele diz, e os judeus têm os oráculos, ele tem os profetas, então ele tem mais responsabilidades. Emmanuel Caminho da Luz deixa isso bem claro, que os judeus vieram como sustentáculo da ideia do Deus único. E aí tem uma história muito interessante em relação a Abraão, porque os cristãos romanos, não aceitando o judaísmo, logicamente, descartavam a possibilidade de respeitar Abraão. Sim. Mas Abraão, como o patriarca, e tendo sido um ser politeísta, quando ele se entrega a Deus, ele então mostra, na verdade, a sua fé, não é? A fé monoteísta, Abraão se torna o pai de todos os que têm a fé monoteísta, porque Abraão, ele partiu do politeísmo, ele era um caldeu, então Paulo diz que ele saiu dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, qualquer pessoa que deixe os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro, que é o Deus de Israel, não é? Então, é da estirpe de Abraão, que para os patrícios isso seria uma bofetada, porque eles se orgulham de ter Otávio Augusto como o homem mais piedoso. Então, a piedade de Augusto, o piedoso no sentido mais religioso, o homem de fé para eles, o ser humano que agradava os deuses, era Otávio Augusto, que entrou para a história como aquele que fez uma reforma do culto, uma reforma Um reinado de um reinado de paz, que honrava os deuses, essas coisas, né? Então, Paulo vai dizer, é Abraão que é aquele que realmente é o homem... O amigo de Deus. O amigo de Deus, isso mesmo. Irmã, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, nós tivemos a obra Paulo e Estevão, né? E aproveitando, já que a gente está falando de cartas romanos, né, o livro nos mostra que a desencarnação de Paulo teria sido em Roma, né? E eu queria perguntar para a senhora o seguinte: primeiro, se existem algum estudo, alguma referência em relação à morte de Paulo, né, que, pelo que eu já observei no Atos dos Apóstolos, isso não fica claro em relação a onde ele morre. E se a senhora já teve a oportunidade de ler a obra Paulo e Estevão, o que achou, o que poderia dizer para nós, se existe coerência entre o seu estudo da obra de Paulo com o que está escrito lá na obra Paulo e Estevão? Sabe por que eu estou rindo? Porque todas as vezes que a gente faz um círculo de conversa assim que eu faço com o Espírito, todo mundo pergunta se você já leu a obra Paulo e Estevão. Eu, sim, já li. Claro, indicação do Luiz Sérgio Marota, que foi com quem eu primeiro fiz amizade com o grupo da mocidade, que, como sai lá, né, no podcast, né, no Pode Ser 19, né? Isso que... Então, o Luiz Sérgio Marota me presenteou com o livro e também me deu o DVD do Haroldo, que foi a primeira vez que eu vi o Haroldo, eu vi assim, né, através de DVD. E eu digo da obra aquilo que o Haroldo diz, que eu acho que é uma coisa bem lúcida para se dizer. O romance Paulo e Estevão pretende ser o make-off, não é? Conta os bastidores daquilo que o Atos dos Apóstolos está contando. Eu achei essa definição dele maravilhosa, e eu acho que é isso. Agora, quanto ao final de Paulo, o Atos dos Apóstolos não quer narrar, os estudos mais modernos dizem que Lucas optou por não narrar, porque, para Lucas, o que ele quer mostrar é que o Espírito, ou como vocês diriam, a espiritualidade, conduz os seguidores de Cristo, né, até que o
o mundo passe pela transformação, se torne um mundo regenerado. E, então, para não, se coloca um final no livro, fecha a questão, aí fica como se fosse um livro do passado. E Lucas pretende que seja um livro que fale da ação daqueles que servem o Cristo, né? Em todos os tempos. Então, ele não narra a morte de Paulo, dá todas as dicas, como também não narra a morte de Pedro, deixa as dicas. Mas a tradição da Igreja Católica é uma coisa que ela não abre mão, que tanto Pedro quanto Paulo tenham morrido em Roma, foram martirizados em Roma. Pedro crucificado de cabeça para baixo, né, porque ele como uma ironia do império, né, porque ele disse assim, eu não sou digno, ele não se achava digno de morrer da mesma forma que Jesus morreu, porque ele negou Jesus. Então, disseram, você não é digno, não, então colocado de cabeça para baixo. E Paulo teria sido decapitado pelo fato de ser cidadão romano, não poderia ser crucificado. Então, ele teria que ter uma morte honrosa, porque um cidadão romano não pode ser crucificado, é uma morte desonrosa. Então, ele foi decapitado. Não é? Então, isso é parte da tradição, a tradição guarda, e isso foi contado de gerações a gerações, foi mencionado nos textos que a gente chama os pais da igreja, que são os escritores mais antigos, que viveram logo depois do Novo Testamento, questão de 180, 225, por aí todos mencionam. Então, Eusébio, na História Eclesiástica, não é, que é muito antigo também, menciona esses fatos. É isso que a gente sabe, não é? E lá nesse making-off, Paulo Estevão, tem um pedido de Paulo, quando ele conversa com Lucas e diz para ele que ele deveria fazer o registro da ação do cristianismo nascente, e Lucas quer contar os feitos de Paulo, e ele pede a ele que não personalize. Então, provavelmente, por isso, Lucas tenha buscado esse foco jornalístico, não personalístico, né, para trazer a narrativa dos Atos dos Apóstolos sem personalizar nenhum deles. E lá em Paulo Estevão a gente vê isso bem nítido. Agora, continuando essa sua argumentação, a argumentação de Paulo, a gente pontuou aqui duas coisas. Número 1 seria, todos estamos sob pecado, gentios e judeus, porque todos têm o registro da consciência, ou na pedra, ou na consciência. Na consciência. Né? Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade, porque todos precisam de salvação, mostrando bem a função do Cristo. Agora, antes de entrar na terceira pontuação, por que os judeus precisaram receber o registro da lei na pedra? Os judeus dizem que o ser humano, não é? Por isso que o Antigo Testamento não começa com os judeus. O Antigo Testamento começa de forma parabólica, falando da humanidade toda, quando fala de Adão e Eva, não é? E dos personagens do início, como Caim e Abel, são arquétipos, não é? São modos de comportamento do ser humano, coisas que os seres humanos, os indivíduos fazem. E ali eles colocam de forma generalizada, abstrata, né, em personagens, né? Então, não começa com o judaísmo. E o Gênesis 3, exatamente, dizendo que a árvore do discernimento, e não do conhecimento, do bem e do mal, ela é proibida ao ser humano. Quer dizer, o ser humano nunca vai poder, por si só, discernir o certo e o errado. Ele precisa de iluminação, ele precisa de orientação, não é? De orientação que, no fim, vem de Deus mesmo, essa orientação. Então, ele não pode declarar a si próprio a sua autonomia a ponto de não precisar de uma iluminação nem da consciência para fazer o bem e o mal. Então, com isso, o judeu diz, o comentário, esses textos feitos por judeus, é que ali Deus disse, com essa frase, ele disse toda a lei. Então, quer dizer o seguinte, você vai precisar sempre da minha orientação para agir corretamente, não é? Saber o certo e o errado, saber o que eu quero e o que eu não quero.
E com isso, para ele, todo ser humano tem. Então, quando Paulo menciona que até o capítulo 2, versículo 15, não é? Que ele diz, por sua maneira de proceder, mostram que a lei está inscrita em seus corações, que o coração é a consciência, né, para o judaísmo. Disto dão testemunho igualmente sua consciência e os julgamentos, os juízos éticos de acusação ou de defesa que fazem uns aos outros. Quer dizer, a lei está mesmo na consciência de cada ser humano. Agora, os judeus dizem que Deus precisou escrever na pedra para exteriorizar, como nós exteriorizamos num código penal. A gente coloca as leis, obviamente, está na nossa consciência que não é para matar ninguém, para não cometer assassinato. E os judeus andavam muito esquecidinhos? O problema da entrega da lei no Sinai para os rabinos judeus é que não deveria ser só para os judeus, né? Tem um midrash, uma interpretação do texto, do Êxodo, não é? Que diz que quando Deus quis exteriorizar a lei da consciência na pedra, ele convidou todos os povos do mundo a receberem essa lei. Então, essa voz de Deus se dividia em 70 vozes, que eles acreditavam ser o número das nações. Mas as nações não aceitaram, porque a primeira das leis era amar um só Deus, e as nações amavam muitos deuses. Então, como as nações não quiseram receber, o judeu quis receber. Então, ele ficou como guarda da lei, mas a lei não era para ele. Só dele. É uma lei para todos. Então, inclusive, essas leis que eles receberam são universais mesmo. Eles teriam que compartilhar. O egoísmo não deixou. Eles teriam que compartilhar essas leis. Né? Quer dizer, eles deveriam instruir as pessoas ao monoteísmo para que as pessoas pudessem entrar em contato com essa lei que todos já têm, mas que foi exteriorizada para que não esquecessem. Porque se não escreve a lei, e escreveu na pedra para dizer que era algo duradouro, que não vai se acabar assim, não é? Mas que é só para exteriorizar, porque o ser humano esquece, ele cala a consciência com maior facilidade. Então, o ser humano pode ludibriar a própria consciência. A lei estando escrita, não há como ludibriar a consciência. É isso que os rabinos dizem. Eu vou jogar um pouco de lenha na fogueira aqui agora. Eita. No versículo Depois 12, vocês dizem que são maternal, vocês não são maternal nada. Estou com a faca do pescoço aqui. Mas é uma faca fraterna, viu? Vocês me enganaram. Nada. Aqui no capítulo 2 da Carta aos Romanos, que é o nosso destaque, versículo 12, Paulo fala assim, a minha tradução está um pouco diferente da sua. É João Ferreira de Almeida. Tá, aqui também eu estou com a João Ferreira de Almeida. Aqui, tá, então vai dar certo. Tá aqui. Ele fala assim, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Mas a lei não está na consciência? De que lei? Qual que é essa lei que ele está falando aqui? Quando ele fala a lei, em grego, ronomos, ele está se referindo à lei de Moisés. Certo? Então, ele diz assim, pois, todos os que pecaram sem a lei de Moisés, eles perecerão, eles terão que prestar conta, porque ele de certa forma, sabe que está errado. Não é? E todos que pecaram, mesmo tendo a lei, serão julgados pelo que a lei diz. Porque o problema do judeu é o seguinte, digamos, eu seja lá do primeiro século, um cristão romano, um patrício romano que aderiu ao cristianismo, certo? Então, eu não tenho a lei de Moisés, mas eu tenho a lei na minha consciência. Eu sei, por exemplo, que eu deveria respeitar o meu corpo, que eu não deveria usar o meu corpo para libertinagem, e geralmente, no ambiente romano,
houve uma degradação, porque houve um ócio no nosso modo de entender atual a palavra ócio, e as pessoas ficaram vazias, e pessoas vazias acabam degradando, elas acabam sucumbindo aos vícios, não é? Então, eu sei disso pela minha consciência. Eu sei que eu não devo aderir à libertinagem, eu devo respeitar o meu corpo e o corpo dos outros. Mas, apesar de estar na minha consciência, eu fiz. Tá? Só que eu não tenho a lei de Moisés, portanto, eu não tenho objetivamente proibindo isso e dizendo qual seria a penalidade para tal ato. Eles não têm o Código Penal lá. Eles não têm esse Código Penal. Então, eles têm na consciência e devem prestar conta que descumpriram a lei. Mas eles não têm a elaboração da lei objetiva, inclusive com as sanções, né? Então, o judeu ele é julgado mediante a lei, porque se eu tenho no código dizendo, se você faz isso, você tem tantos anos de prisão, então, se eu não for absolvida, no julgamento eu vou ter aquele tanto de tempo de cumprir a pena, não é? Porque isso está objetivado. Então, a situação do judeu fica grave, porque como para ele está escrito, inclusive com o que ele deveria ser penalizado, então ele é julgado mediante a lei que ele tem, que ele conhece. Olha só, tem um texto de Emmanuel aqui, em Palavras de Vida Eterna, posso ler? É o capítulo 101, de acordo, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 6. A vida, exprimindo os desígnios do Criador, assumirá para contigo atitudes adequadas às atitudes que assumes para com ela. Honra aos títulos que procuras honrar. Tratamento correto à conduta correta. Dignidade ao que dignificas. Experiência na pauta de tua escolha. Instrução no nível em que te colocas. Confiança no grau de tua fé. Distinção naquilo em que te distingues. Respeito em tudo o que te faças respeitável. Versão disso ou daquilo, conforme os teus desejos. Clareza ao que a limpes. Isso significa igualmente que, seja qual for a posição em que te situes, tens a resposta da vida na vida que procuras. É assim que dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz em nosso caminho, será sempre salário moral de acordo com as nossas próprias obras. Salário pago pela lei. É porque no grego esse retribuir equivale, não é? Deixa eu ver se esse aqui. Apodídome é o pagamento que se faz por alguma coisa. Por exemplo, eu contrato você, não é? Quando a gente lê em português, tem assim, que Deus retribuirá a cada um segundo a sua obra, não é? Só que está com o termo de dizer assim, não é simplesmente retribuição, é que nós temos um trabalho a fazer como ser humano. O ser humano, o ser dele é uma tarefa, não é? Então, é uma tarefa que ele tem que realizar. O ser humano é o único ser do universo que é co-criador de si mesmo. Né? Então, ele colabora com Deus na sua própria criação. Então, nós não estamos prontos, nós somos um ser aberto. E as nossas decisões vão também nos construindo, nos edificando para humano ou desumano. Eu acho interessante as pessoas mais simples, porque quando, por exemplo, num bairro violento, um bairro pobre violento, aquelas senhoras dizem assim, eles, com os traficantes, né, eles são desumanos. Né? Eu acho assim, que essa palavra desumano que elas dizem é de profunda significação. Quer dizer, aquelas atitudes de
de violência tal, sem necessidade, não é uma coisa humana. Aquilo não é próprio do humano. O humano é para ser bom, não é? É para ir cada vez mais se melhorando e mostrando aquela grande bondade que deve ser o ser humano. Agora, já teria ultrapassado o instinto da animalidade. E, às vezes, o ser humano ele faz alguns gestos, algumas obras, algumas ações que nem os animais fariam, não é? Então, isso aí nem fariam, porque eles agem por instinto e nem sempre os instintos deles são destrutivos. Os instintos dos animais são de preservação e não de destruição. Se por acaso comete alguma destruição, é através do instinto de autopreservação, né? Mas não com o objetivo de destruição. Exatamente. Então, a palavra grega, em vez de retribuição, é pagamento por uma obra contratada. Então, olha só. Nós estamos aqui com uma tradução do Padre Matos, da edição Paulinas, que deve ser aqui do tempo da minha tataravó, né? Então, olha o título que ele dá a essa carta, a essa segunda carta. Cada um será julgado segundo as suas obras. E no versículo 5 e 6, ele diz o seguinte: mas com a tua dureza e coração impenitente, acumulas para ti um tesouro de ira, no dia da ira e da manifestação do justo juízo de Deus. E no versículo 6 prossegue: que há de dar a cada um segundo as suas obras. Então, é o texto que Emmanuel comentou, de acordo. De acordo. Retribuição aí no sentido de pagamento por aquilo que você realizou. Então, é a mesma coisa que eu lhe contratar. Que foi combinado. De pago que nós combinamos. Então, era muito comum essas metáforas, porque as pessoas trabalhavam para receber no final do dia. Todo mundo era chamado jornaleiro, né? Recebia no final do dia. Então, dependendo do que você tinha feito e como fez, você receberia o pagamento. Né? E a gente podemos fazer uma inferência semítica com relação à lei de causa e efeito e à reencarnação, porque a cada um será dado de acordo com as suas obras. Receber ao final do dia de uma vida, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Pode ser por aí? Você quer falar? Eu queria te perguntar o seguinte: cada criatura recebe do Criador, em latência, a condição de se desenvolver. E Deus espera que nós façamos o máximo por nós mesmos. Esse bem, por exemplo, eu encontrei aqui em Paulo aos Romanos 2,10, diz assim: glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Então, a grande responsabilidade do ser humano, que é co-criador, é fazer seu aperfeiçoamento, sua melhoria. Porque Deus ele espera que nós façamos, Ele nos dá a condição de fazer. Ele quer que nós nos esforcemos. Não é isso, mais ou menos? E chamando também a concepção que ele está colocando ao judeu primeiro e depois ao grego. Porque o pai de família, ele quando chama os filhos para, no fim do dia, prestarem conta do que fizer, digamos assim, tem um rebanho. Aí o pai de família tem um rebanho, aí os filhos vão cuidar do rebanho. No fim do dia, eles prestam contas. Olha, explicam o que aconteceu. Veio um lobo, fez isso, ou uma ovelha quebrou algum membro, etc., ou foi roubado e tal. Então, ele cobra mais do que tem mais responsabilidade. Então, na família da humanidade, o judeu tem mais responsabilidade, ele é o filho mais velho, entende? Então, ele usa palavras próprias do semitismo, que é ira, né? Para você entender, e honra, né? Ira e honra. Então, tem que entender essas palavras no contexto da época, na forma de falar, porque hoje nós diríamos assim: ele será responsabilizado, ele
ele sofrerá as consequências. Ele iria dizer ira. Ou então, será promovido para fazer um trabalho melhor, para ganhar mais, não sei o quê. Diz honra. Não é? Então, o que está havendo o que a carta está dizendo nós somos trabalhadores, colaboradores de Deus. E nesse colaborar, quer dizer, trabalhar junto com Deus, nós temos responsabilidades e temos que prestar contas a Deus desse trabalho que Ele quer que façamos. E nessa prestação de contas, não é, nós temos que estar conscientes que pode ter ira ou honra, ou seja, sermos reprovados ou aprovados naquela tarefa que nós fizemos. E também a gente tem que ver o seguinte, que se a gente perguntar a um judeu por que existe a lei de Moisés, não é? Se a lei de Moisés salva, o judeu vai dizer que a lei de Moisés não tem propósito de salvar ninguém. A lei de Moisés, eles nunca entenderam que a lei de Moisés era para salvar as pessoas. A lei de Moisés é para dar qualidade de vida às pessoas. É para que as pessoas sejam humanas e não para que sejam salvas. Você quer saber como é que seria um bom ser humano? É um ser humano que não faz aquelas coisas que a lei diz e faz a vontade de Deus. Por isso que não é um propósito de ser legalista. E o legalista, ele atrapalha, porque ele não consegue ver que o propósito da lei é servir ao ser humano. O sábado foi feito para o homem, quer dizer, é fazer com que a gente seja humanos de verdade, bons seres humanos. Irmã, esse sentido do judeu, primeiro a gente compreendeu, né, que é o irmão mais velho, como você disse. Agora, faz referência aos gregos, né? O que seria o grego nesse sentido, né? Não seria mais coerente se ele dissesse aos judeus primeiros e aos romanos, já que ele está se dirigindo àquela comunidade? Qual o sentido desse grego aí? No Novo Testamento, quando aparece o grego em contraposição com o judeu, de judeus e gregos, ou gregos querem ver Jesus, não é grego da Grécia, é falante do grego. Quer dizer, desde a época de Alexandre Magno que ele impôs o idioma grego aos povos conquistados como fator de unificação. Não é? Quando o Império Romano chegou, o Império Romano aproveita tudo que há de melhor nos povos e assume aquele elemento bom. Por isso que se aderiu também, entre os romanos, se aderiu a Jesus Cristo, porque achou boa a mensagem humanitária de Jesus. Não é? Então, eles assumem o que há de bom, que pode favorecê-los, porque o objetivo dos romanos é que o Império Romano cresça e depois que se estabeleça e ninguém mais mais com eles, né, com o Império, que o Império seja indestrutível, e vão primeiro viver para conquistar e depois para manter o que conquistaram. Então, eles acham ótimo quando eles dominam a parte que ficou com os Seleucidas, com os Lágidas, com aqueles generais que substituíram Alexandre. Eles acham ótimo que já tem um idioma imposto, que é o idioma grego. Eles não vão mexer com isso. Né? Então, quando eles terminam as conquistas dele, todos os povos conquistados por Alexandre Magno já falavam o grego. Não é? Então, os judeus que conseguem manter dentro, não se deixaram diluir, nem quando foram dominados pelos macedônios, nem quando foram dominados pelos romanos. Por causa da fé monoteísta deles, que se eles aceitarem todos os elementos culturais de quem os domina, e se aculturarem e perderem a identidade, eles não têm condição de ser monoteístas, porque os dominadores são politeístas, e não se separava a cultura de religião. Então, quando vem uma cultura, vem junto com os aspectos religiosos. Hoje nós vamos ao teatro e nós não estamos fazendo nenhum culto ir ao teatro. Mas no primeiro século ainda é impossível você ir ao teatro sem com isso, praticar um culto a divindades.
Do Império. Você não iria a uns jogos. Hoje a gente faz uma Olimpíada sem nenhum fator religioso, mas a Olimpíada é em honra aos deuses do Olimpo. Então, você não pratica esportes sem fazer um culto. Você não vai ao teatro sem fazer um culto. As coisas que eram lúdicas e as coisas menores, tudo era envolvido em religião. Então, os judeus, para não serem fiéis ao monoteísmo, eles cada vez mais se firmavam na identidade então eles diziam o seguinte: embora a gente tenha que na rua falar o grego, mas nós não só falamos, mas nós não assumimos essa cultura. E aí eles mantinham a identidade. Então, eles eram sempre vistos como aqueles que são os supersticiosos, aquela gente que tem um dia que não trabalha. O romano não entende semana. Se nós hoje temos a divisão do tempo em semana, devemos aos judeus, porque o romano não tinha semana. Eles não sabiam o que era semana. Eles achavam estranho que, na contagem do dia, no sétimo dia, todo sétimo dia, o judeu para de trabalhar. E tinha que pagar caro. O judeu pagava caro para poder ser dispensado de fazer serviços no sábado. Né? Para manter a cultura dele, ele pagava. Né? Então, pagavam para manter o templo também? Pagavam para manter o templo, pagavam para manter o sinédrio, pagavam para realizar aquele culto, pagavam para poder descansar no sábado, para tudo eles pagavam. Irmã, então é correto a gente dizer que, na verdade, se os judeus não fossem tão arraigados nessas posições deles, né, nessa cultura, nesses, entre aspas, né, nessas superstições, a gente pode dizer que a fé monoteísta teria se perdido, então, desde o começo? Teria se perdido. Porque a fé monoteísta, quando os judeus foram dominados pelos babilônios, pelos persas, ela não foi atacada, porque eles deixaram os povos conquistar ter a religião que quisessem. Eram povos orientais que se entendiam. Mas quando Alexandre Magno dominou os judeus, foi a primeira vez que eles foram dominados por alguém que não era oriental. Eles foram dominados por alguém que vinha do Ocidente e que tinha uma forma diferente de pensar, certo? E que, quando chegou o sucessor que ficou responsável pela parte onde estavam os judeus, o Antíoco Epífanes, o Antíoco IV, ele proibiu a religião judaica. E muitos mártires do judaísmo. Porque se ele encontrasse alguém com o livro da Torá, a pessoa era morta, o livro da Torá era queimado. Né? As crianças circuncidadas eram assassinadas junto com as mães. Então, a religião foi proibida. Todo esse martírio dos judeus está no livro dos Macabeus. Eles morreram, eles deram sangue por isso. Entende? Então, quando eles são legalistas no tempo de Jesus, é uma forma de se firmar. Por que você acha que Jesus criticou, mas Jesus teve misericórdia com quem era legalista? Sabe? Porque o legalista estava tentando desesperadamente manter a identidade, só que ele exagerava. Então, na verdade, eles pecaram, por assim dizer, mais por ignorância do que por achar que realmente Jesus era um rebelde, ou então alguma figura nesse sentido. Mais ou menos assim, eu estou aqui, já atentaram tanto contra a nossa cultura, e mais uma vez não. Agora vamos dar um fim nesse cara aí. O problema de Jesus é que Jesus, ele é um judeu, mas um judeu que ama todas as pessoas. E o judeu da época de Jesus, olha, às vezes a gente não entende e a gente critica, mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar no cobrador de impostos, certo? O cobrador de impostos, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu, o nome dele é um nome judaico, é Zacai, quer dizer o puro. Né? Então, ele é um judeu. Então, como é que se faz cobrança de impostos? Então, eu conheço vocês, sei a casa de cada um, sei o que vocês possuem, sei tudo. O que é que eu faço? Eu chego até
você que é o responsável do Império Romano, e digo, olha, eu posso cobrar impostos aquele pessoal ali de Goiânia, porque eu conheço a região, conheço esse pessoal. Então, eu era contratada pelo Império. Então, você diria assim, então, no final do ano, você me paga tanto. Certo? Aí, o que eu fazia? Eu ia na casa dos meus amigos de infância, dos meus parentes, dos meus vizinhos, impunha uma arma e dizia assim, você tem que me dar tanto. Ah, não tem, pois me dê sua filha que eu vou botar para trabalhar no prostíbulo. Entendeu? Me dê bem aí seu filho que eu vou vender lá no mercado de escravos. Então, o que é o cobrador de imposto? É alguém que terceiriza, que se oferece para cobrar imposto, porque ele conhece o Império Romano, não ia ter condição de cobrar imposto. E o que ele faz? Ele tira o dele. Então, ele tem que entregar tanto para Roma, então ele cobra mais, que é para poder lucrar. Ele vai entregar tantos mil para Roma, se ele tem que entregar 100 mil para Roma, ele vai fazer uns 200 mil, vai dividir com o pessoal que ele vai contratar, homens de arma, não é? Então, aí chega Jesus e diz assim, que eu tenho que amar esse cara. Ele pegou a minha filha e levou para a prostituição. E eu tenho que amá-lo? Eu tenho que amar? Tá difícil, né? Quer dizer, as coisas que Jesus pediu daquela época, ele continua pedindo. A gente disfarça, faz de conta que ele não está pedindo. Certo? Eles, pelo menos, batiam logo de frente. Não vou perdoar, não. Eu vou botar você na cruz para você parar. Porque você, além de tudo que fazem contra a gente, você está do lado deles. O que parecia era que Jesus estava do lado. Então, eles estão tentando se firmar. Estão tentando firmar a identidade. Aí vem Jesus e diz, não, eu vou curar essa daqui agora. E sabe quem foi que ele curou? Uma mulher encurvada há 38 anos. Não dava para esperar para amanhã? Porque o sábado você pode salvar vidas. A pessoa está correndo risco de vida, é louvável que se cuide dessa pessoa. Mas a mulher está há 38 anos encurvada. Ela pode esperar para daqui a algumas horas terminar o sábado e ele fazer esse trabalho. Eles estão tentando destacar o sábado para dizer, olha, nós não somos escravos do Império Romano. Nós cumprimos a lei do descanso. Aí Jesus relativiza, eles não entendem. Certo? Eles não entendem isso. Mas a gente tem que se colocar no lugar dele para perguntar. E nós entendemos hoje, quando Jesus nos pede essas coisas, porque também pede para a gente amar o inimigo da gente, né? Então, veja, o que acontece é que eles entendem Jesus como alguém que todo mundo diz é o Messias, e o Messias deveria salvá-los dos estrangeiros, e Jesus parece que está do lado do inimigo. Mas o que acontece é que, para Jesus, a dignidade da pessoa é tão urgente, o respeito pela dignidade da pessoa, que uma mulher não poder louvar a Deus, ficar do lado de fora de uma assembleia que ora, porque é encurvada, isso é tão urgente como se ela estivesse sangrando. Ela estivesse correndo risco de morte. É porque Jesus não vê o que nós somos hoje, mas ele vê o que nós vamos nos tornar no futuro. Né? Ele olha para nós e, como diz o Apocalipse, ele tem aquele conhecimento que o Apocalipse diz que a gente recebe uma pedrinha com um nome que revela quem somos, né? Que ele entrega uma pedrinha para a gente com um nome novo. Então, ele sabe sobre nós o que nós não sabemos. Né? Então, coisas que Jesus faz, eles não conseguem compreender. Nem mesmo os que conviviam com ele conseguiam compreender. Mas não tem importância. Não compreende ontem, compreende hoje. Não compreende hoje, vai ter que compreender um dia. Então, por isso que colocaram por escrito o que ele fez, o que ele disse, o que ele ensinou. E uma das coisas assim, que eu acho que é gritante é que a gente não desce a profundidade desses textos, talvez até por uma fuga de encarar essas exigências de Jesus. Porque as exigências de Jesus são muito maiores do que as exigências do judaísmo. Tem que dizer assim, o jugo de Jesus é suave. É sim, porque quando eu amo a pessoa que eu odeio, eu tiro um peso de cima de mim. Então, eu fico livre. Aí o jugo
quer dizer, a exigência de Jesus que eu ame quem me faz o mal, me liberta. Eu fico com o jugo leve. Mas a exigência é muito maior do que a do judaísmo. O judaísmo não manda amar o inimigo. Irmã, essa história que você contou de Jesus, né, eu acho que uma boa forma de ilustrar é também na relação de Paulo com Estevão, né? Porque exatamente, porque o Estevão, nós sabemos, ele foi morto, né, foi assassinado, e Paulo teve uma contribuição nessa morte, né? A gente vê muito bem isso lá na obra Paulo e Estevão. E Emmanuel diz que não haveria Paulo sem Estevão e nem Estevão sem Paulo. Quer dizer, são dois espíritos que realmente tiveram um grande compromisso juntos, e a passagem de Estevão na vida de Paulo mudou totalmente o rumo da vida dele, né? E a gente percebe que foram espíritos que se complementaram, de certa forma, né? Contribuíram um com o outro na sua evolução. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, da importância de Estevão na formação da personalidade de Paulo, na formação, na conversão do Paulo ao cristianismo, né? Estevão que já era cristão, já tinha se tornado cristão antes de Paulo, né? No livro do Atos dos Apóstolos, narra de forma assim que a gente precisa se atentar ao vocabulário, né? Que no momento do apedrejamento de Estevão, o livro do Atos dos Apóstolos diz que Saulo ficou responsável pelas roupas do pessoal, esse que dá a entender, não é? Mas, na realidade, o que existe o Talmud, é o livro dos judeus que interpreta os textos da Torá e tudo. E no tratado do Talmud chamado Sinédrio, ou Sanhedrin, diz que o responsável por uma execução, ele fica com o manto nas mãos. Então, porque esse manto vai servir de sinal para parar o apedrejamento. Então, digamos assim, começou o apedrejamento de Estevão, o responsável pelo apedrejamento é o que segura a roupa. Porque se vier alguém e correndo ou fizer algum sinal, a pessoa que está segurando essa roupa, levanta essa roupa e quem está apedrejando para o apedrejamento na hora. Então, os estudos sobre Atos dos Apóstolos indicam que o fato de Lucas dizer que Paulo ficou com a roupa é para dizer que ele era o responsável pelo apedrejamento de Estevão e que poderia, a qualquer momento, parar esse apedrejamento, na hora que quisesse, né? Porque, como não há provas, há apenas testemunhos, esse apedrejamento pode parar a qualquer momento. É como a crucifixão de Jesus, poderia ter parado a qualquer momento, porque não houve provas contra ele. Então, por isso que se ele quisesse ter feito a vontade dos judeus, poderia ter saído lá da cruz, não é? Certo? Então, a partir daí, mesmo no livro do Atos dos Apóstolos, a partir desse apedrejamento, é que a vida de Paulo vai virar. Porque quando acontece isso aí, ele se envolve cada vez mais numa perseguição que ele acha que está correta, e ele está não é por maldade, ele não é uma pessoa má, nunca foi assim, não aparece no Atos dos Apóstolos que ele seja, e acho que na literatura também de Paulo e Estevão não aparece que ele seja má, mas ele tem uma compreensão da religião, como se ali fosse uma traição ao Deus de Israel. Os cristãos, né? E outra coisa também, irmã Ilha, é que lá no making off, no Paulo Estevão, né, há a presença de Abigail. As mulheres habitualmente não poderiam assistir ao apedrejamento, mas Abigail percebe que é o irmão. Aí é quando Paulo manda para o apedrejamento e recolhe Estevão em uma sala à parte.
Aí, nesse momento, ele é como que fulminado, porque ali está o amor da vida dele. E ele percebe que ele acabou de mandar matar o único irmão. E, naquele momento, eles rompem. Então, quer dizer, ele tem não somente o comprometimento com a agressão à tradição judaica, mas também a ferida do coração. Então, é isso aí que Emmanuel nos leva a entender sobre a personalidade de Paulo. E depois, mais tarde, Estevão, ao trabalhar junto com ele, a pedido do próprio Jesus, para que ele tivesse essa tarefa fantástica de fazer a extensão do cristianismo, o que ele faz com muito brilho. Como nessa mesma carta que nós estamos conversando com você, e que ele vai mostrar a necessidade de que as questões humanitárias do Cristo sejam reputadas à tradição hebraica. Sim. Porque, senão, essas questões humanitárias passariam a referenciar também aqueles 4 itens que você disse na sua aula sobre o império, que eu gostaria que você abordasse também. Justiça, clemência, piedade e virtude. Não é? Então, os romanos acham isso no cristianismo, mas pelo tom da carta, dá a entender que eles aderem para engrandecimento do império. Não é? Então, eu acho que Paulo intui que aí há um perigo muito grande da mensagem cristã se unir ao império, porque aí é o império e não Cristo que tem essa mensagem. Porque os romanos, em tudo que eles assimilavam de bom dos povos conquistados, era o império. Aí passava a ser do império e se mostrava como sendo do império. Era uma coxa de retalho. Tanto que no panteão romano tinha o espaço para o Deus desconhecido. Tinha um espaço para o Deus desconhecido. A próxima conquista, o próximo Deus, estava ali o nicho para que aquele Deus fosse reverenciado. Isso. Né? E aí, o que acontece? Ele passa a compor o império. Exato. Passa a ser um Deus do império, e aí a grandeza é do império que tem esse Deus e tem esse costume, tem essa humanidade e tal. Então, isso aí ficaria grave. Então, por quê? O que Paulo vê quando ele é perseguidor é que, para ele sente que está defendendo a religião, ele está defendendo o povo dele. E de coração ferido. E de coração ferido. Agora, o que acontece é quando ele se encontra com o Cristo, não é? Aquela experiência que ele tem forte é uma experiência que ilumina e mostra, ele consegue entender, sem ter convivido com Jesus, a mensagem de Jesus melhor do que quem conviveu com Jesus. Parece que todos, melhor do que todos. Melhor né? do que todos. A grandeza. Não é? Então, ele realmente era uma pessoa, sempre foi o grande. Não é? Ele sempre foi aquele que poderia levar o cristianismo à frente, pelas capacidades que ele já tinha desenvolvido. Mas ele não tinha a compreensão do que Jesus tinha feito. Jesus aparecia como um traidor da religião. E aí tinha adeptos, e esses adeptos deveriam ser parados. Parar esse movimento. Não é? Irmã, dentro disso que a gente está falando, eu até achei interessante, porque aqui no versículo 16, Paulo escreve assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. E eu achei interessante porque no livro dos Espíritos, na pergunta 625, Allan Kardec pergunta, né? Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Aí eles só respondem assim: vede Jesus, ponto. Nem se delonga na resposta. Porque o resto é, como diz o Haroldo, o resto é comentário, vai estude, né? E Allan Kardec, ele faz um comentário aqui também que eu achei muito bom, que é o seguinte: Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra.
Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Entendendo que Deus é mais que o infinito, né, como dizem os cabalistas, né? Tem o infinito. Aí começa Deus, né? Você sabe o que é Deus infinito? tem que estar além do infinito. Além o do infinito. infinito. É. Porque o infinito a gente ainda mais ou menos consegue imaginar. Né? Os físicos aí mais teóricos conseguem. Agora Deus é além, né? Acabou o infinito aqui, aí começa Deus. Deus sabendo tudo, sendo onipresente, onipotente. E Jesus, a gente assumindo que ele é o Messias, né? É o enviado com O maiúsculo e caixa alta e tudo. Ele sabia o que ia acontecer nos próximos séculos, milênios e daí para frente. E uma coisa que eu vejo muito você e o Haroldo comentando também é de extrair o espírito da letra. Né? Tem aquela letra escrita, mas aquilo ali é o momento. Mas Deus não ia enviar o Filho, e Jesus, enquanto o Filho, não viria falar apenas para aquelas pessoas lá. Nesse sentido, então, qual que é o espírito dessa letra de carta aos Romanos, desse capítulo 2, que a gente pode extrair? Né? Assim, o Lucas disse, né, que o Paulo Estevão ele é o making off do Atos. E uma das questões que a gente vê lá é que Jesus disse que escreveria as cartas através de Estevão, que ditaria para Paulo. Ou seja, na essência, as cartas de Paulo proveram da esfera do próprio Cristo. Então, é Paulo escrevendo, às vezes um ali ajudando, o outro mandando um abraço para um amigo, né? etc. Mas quem estava ditando, quem estava soprando era o próprio Jesus, né? Qual que é esse sentido, então? Até porque nosso tempo está meio... já se delongou, né? Mas qual que é esse sentido espiritual que a gente consegue tirar dessa carta aos Romanos? O que Jesus quis dizer para a gente através das mãos de Paulo? Olha, eu acho que nós temos que agradecer muito a Deus, porque essas escrituras, né, elas, mesmo quando são escritas em grego, como é o Novo Testamento, são fruto de uma mentalidade hebraica. É um hebreu escrevendo em grego, mas é a mentalidade hebraica. Por quê que eu acho que a gente tem que agradecer? Porque a mentalidade hebraica, ela é extremamente simbólica e ambígua. Então, quando uma questão é muito séria em hebraico, se torna um termo ambíguo. Ambíguo é modo de falar, um termo que tenha vários significados. Para quê? Para não fechar o sentido. Por quê? Porque Deus sempre poderá inspirar um sentido novo. Entende? Então, nessa cultura tão metafórica, tão simbólica, o sentido é aberto, as questões não podem estar fechadas nunca. Então, sempre restará espaço para a inspiração, que os judeus, chamam o sod. O sod é um sentido que está oculto ali naquelas palavras, naquelas letras, naquele jeito de falar, naqueles símbolos, e que, sob inspiração, hoje, eu sou capaz de perceber. Então, ao mesmo tempo, como toda sabedoria antiga, é uma técnica, mas também é uma inspiração. Então, a gente tem métodos de estudar um texto antigo, existe métodos, se aprende esses métodos, não é? Se aprende a dividir o texto, a encontrar um centro, a partir daquele centro, ver como aquele centro ilumina o restante do texto. A gente recorre às ciências, como se vivia em Roma, no Império Romano, o que se passava pela cabeça do patrício, não é? O que ele pensava no judeu como a pebre, mais um conquistado. Então, não tem importância para ele. Ele trouxe essa mensagem para mim, essa mensagem é maravilhosa. Fica com a mensagem e joga o resto fora, sabe? Então, eu não quero saber de um Jesus judeu galileu, eu não quero saber disso. Eu quero saber dessa mensagem boa. Então, se fosse escrito a partir da mentalidade ocidental, seria muito cartesiano, uma linguagem matemática e fechada.
Então, o que acontece é que essas metáforas, essas coisas, o modo deles falarem, de pensarem, de compreender o mundo, é sempre aberto. Então, existe técnica, mas existe a inspiração, entende? Então, é como a sabedoria, é um dom, mas também é uma técnica. Se tem que executar, é um método, né? Então, mas os métodos não fecham as questões. Muitas vezes, uma compreensão de um texto bíblico vem de um momento de meditação, de orar com o texto, do que de um exercício de métodos históricos críticos, como a gente chama, ou de método narrativo. Não é simplesmente um exercício intelectual. Não é simplesmente um exercício intelectual. É uma percepção mais interior. Mais interior. E não sei se você poderia nos ajudar quando o Bruno pergunta qual que seria a chave, qual que seria o espírito dessa letra, quando Paulo se coloca nessa defesa do povo escolhido, ao mostrar que eles têm uma tarefa para com a humanidade. Porque, como Jesus colocou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, quer dizer, o cristianismo tinha que imperar através dos séculos. Porque Sim. É essa a grande mensagem da segunda revelação. Os judeus foram os portadores da primeira revelação. O estabelecimento da realidade do Deus único. E Jesus veio complementar isso. Então, quer dizer, é esse o caminho que nós temos que seguir. Porque, como ele termina aqui, quando ele fala do verdadeiro, qual que é o verdadeiro judeu, em que ele aborda no item 25 a questão do circunciso e do incircunciso, quer dizer, não adianta você ter simplesmente uma coisa proforme. Não adianta você seguir essa lei naquilo que ela tem de exterior, das exigências exteriores, mas você tem que despertar lá dentro de você, porque ele fala assim, porque não é verdadeiro judeu o que é apenas externamente. Não é aquele que parece ser circunciso. E ele coloca, segundo a circuncisão é a do coração, a verdadeira circuncisão é a do coração, segundo o Espírito e não segundo a letra. Este, entre parênteses aqui na tradução do Padre Mastros, verdadeiro judeu terá o seu louvor, não dos homens, mas de Deus. Você podia fechar para nós comentando esse verdadeiro judeu, ao se tratar de povo escolhido, e na ótica de Jesus, se somos todos escolhidos, será que não seria uma abertura para todos nós entendermos que, de alguma forma, com essa mensagem, nós estamos sendo escolhidos? Antes que chamados, estamos sendo escolhidos. Concorda? Certo. Então, a escolha, ou o chamado de Abraão, que é a vocação do judeu, não é para si mesmo, mas quando Deus nos chama para alguma coisa, que Ele chama a todos, né? Então, nós somos escolhidos para coisa diferente. As pessoas, às vezes, falam assim, é interessante que só você da sua família que Deus chamou, né? Eu disse, não, Deus chamou todos. Agora, para fazer coisas diferentes. Cada um foi chamado para fazer uma coisa diferente. Então, o chamado de Abraão é uma forma de Deus atingir todos os povos. Em ti eu abençoarei todas as nações. Quer dizer, eu mantenho a minha presença. O que Abraão tem que fazer? Tem que amar a Deus acima de tudo, acima mesmo do que se tornou um Deus para ele, que é o filho dele. O filho se tornou um Deus para ele. Tomou um espaço grande demais no coração de Abraão. Ele tem que manter o espaço que é de Deus, realmente de Deus. Né? Então, ele tem que manter um lugar para Deus no coração. Por isso o teste. Ele não é só teste, é que ele tem que se libertar. Não é? Ele tem que se libertar porque ele já aparentemente se libertou, ele deixou o pai, deixou a terra dele, deixou os amigos, deixou a cultura dele, deixou tudo. E agora aí ele ficou vazio. Deixou,
e ficou vazio. Então, nesse vazio, Deus ocupou o vazio. Mas depois ele foi expulsando Deus, colocando Deus de lado, e o filho foi tomando o lugar. Não é? Então, é preciso que ele ame o filho, mas o filho não tome o lugar que é de Deus. O lugar que é de Deus é de Deus. Porque senão não vai ter monoteísmo, não. Sabe? Não vai, porque aí o Deus de Abraão já tem um concorrente, Isaac. Abraão tá amando Isaac, talvez até mais do que Deus. Então, Deus nunca precisou de nada daquilo. E não é simplesmente para Deus saber, porque Deus sabe. É para que Abraão se liberte. Né? Então, o papel de Abraão é dar um espaço para Deus. Esse espaço que Abraão dá para Deus, e Abraão sai por aí, Deus, através de Abraão, vai chegando a todas as pessoas que não conhecem esse Deus, os povos politeístas. Então, inclusive, o judeu diz que eles foram espalhados entre todas as nações como luz do mundo. Então, antes do cristão ser chamado de luz do mundo, quem foi chamado de luz do mundo foram os judeus. Né? Então, o chamado de Abraão não é por causa de Abraão, mas é porque Deus, através de Abraão, vai chegar aos outros. Né? Então, os judeus são descendentes de Abraão e os judeus pertencem a Deus. Né? Então, eles se sentem um rebanho, como se Deus fosse um pastor, e o rebanho é marcado. Então, a circuncisão é apenas uma marca externa daquilo que é interno, eles pertencem a Deus. Agora, eles começaram a valorizar demais a marca externa, certo? E aí eles se tornam falso judeu. Agora, o verdadeiro judeu é aquele que sabe que a circuncisão é só uma marca externa, que o mais importante não é ela, o importante é pertencer a Deus. E é isso que ele está dizendo, o coração é que é de Deus. Não é? O coração é que é de Deus. Aí nós temos a vocação dos judeus, é a vocação mesma de Abraão. Não é? Não há diferença. O que acontece é que o legalismo distorce, porque o legalismo vai privilegiar o sinal externo e não o interno. Agora, se eu olho para o interno, então o que não é judeu também está pertencendo a Deus. Aí eu não tenho que exigir nada dele, porque aquele outro, o romano, o de Corinto, o de Tessalônica, todos eles estão pertencendo a Deus. Então, se eu olho isso, o significado da circuncisão, não é? Que o que Deus quer é o coração, então não há problema. O problema é com aqueles que colocam a ênfase demasiada nas coisas exteriores. Nas coisas. Então, o Paulo se torna, quando o Paulo segue Jesus Cristo, ele se torna um verdadeiro israelita. Ele se torna um verdadeiro judeu. Porque ele se torna uma pessoa que pertence a Deus e que sabe fazer a vontade de Deus, que está aí para fazer a vontade de Deus e não ficar pegado em coisas externas. Então, mais do que um cristão, ele se torna um verdadeiro judeu. Que o judaísmo dele estava distorcido. Certo? Então, às vezes, a gente não consegue notar esse tipo de coisa. Então, o verdadeiro judeu é aquele que tem sempre cativo, inemexível, intocável espaço de Deus dentro de si. Aquele que ama a Deus acima de todas as coisas. Esse que é o verdadeiro judeu. E pode ser qualquer pessoa. Então, o que Paulo faz? Ele vai usar uma parábola, a parábola da oliveira. Para as pessoas entenderem, tanto os judeus quanto os romanos, ele vai usar a parábola da oliveira. Então, o que tem lá? Aquela árvore em que dá azeitona, a oliva. Não é? E lá na Palestina tinha também a oliveira brava, que não dava a azeitona. Não frutificava azeitona. Então, qual era o procedimento do agricultor, né? Daquele que colhia, que era responsável pela oliva, para fazer o azeite? Ele faz assim, ele pega, tem a oliveira verdadeira, mas não está dando muitos frutos, ele tem um recurso para fazer essa oliveira dar muitos frutos.
ele vai tirar vários galhos dela, né? E vai pegar galhos da oliveira brava e vai enxertar nessa oliveira verdadeira. Porque o que faz frutificar é aquela seiva da oliveira verdadeira. Então, quando esses galhos da oliveira brava são enxertados na oliveira verdadeira, eles começam a produzir. Então, o que é que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer assim, um dia Deus plantou uma oliveira verdadeira, eram os judeus. E ao lado tinha uma oliveira brava, eram os gregos ou os gentios, quer dizer, aqueles que não produziam frutos agradáveis a Deus, porque não conheciam o Deus de Israel. Mas aí, essa oliveira verdadeira teve galhos que não produziam mais frutos, porque ficaram legalistas, ficaram no ritualismo, ficaram na coisa exterior. Olha o que Deus fez. Bom, então cortou, né? E pegou os galhos da oliveira brava, que não produziam, e enxertou. Então, para Paulo, o cristianismo de nós que não somos judeus, é que nós somos galhos que, sem o judaísmo, não produziríamos frutos, fomos colocados naquela árvore, e aquela árvore hoje não é mais nem judeu e nem mais grego. Essa árvore é o cristianismo. Essa seiva que agora faz produzir é Cristo. E tem galhos que são do judaísmo e tem galhos que não são do judaísmo. E aí a árvore não é de judeu, mas a árvore também não é de romanos. A árvore é de seguidores de Cristo, que podem ser judeus ou podem ser romanos. Os judeus é aqueles que vieram antes e os romanos foram os galhos enxertados depois. É assim que ele explica. Tem que desenhar, porque os romanos não estão entendendo, né, judeus? É o que o Emmanuel chama de a enxertia divina, porque a árvore judaica traz a raiz e a seiva é o Cristo. É o Cristo. Então, aí alimentando tudo, uma nova florescência, uma nova frutescência, e aí a coisa se espalha. Irmã Aília, infelizmente, nós estamos realmente passando do final. E olha só, nós estamos demais, aqui... né, gente? Não, absolutamente. A gente gostaria muito de continuar, estamos muito agradecidos. Você está aqui com 12 pessoas bebendo a sua sabedoria, extremamente agradecidas. E no nosso NEP, a Angélica criou uma finalização. Todo encontro nosso passa um papelzinho, nós temos um baúzinho. Aí a gente escreve assim, eu hoje aprendi daquilo que a gente discutiu, debateu. Então, a proposta hoje, Angélica, é o seguinte, a gente agradecer a irmã Aíla, lógico, fala quem quiser, mas se os 12 quiserem falar, vai ser excelente. Eu hoje aprendi... Geralmente, a gente tem uns 10 minutos para escrever no papelzinho, hoje é de bate-pronto. Hoje, eu aprendi que a gente tem que estudar. Mas, acima de estudar, a gente tem que sentir. Hoje eu aprendi que o que é ser um verdadeiro cristão, né? Um pouco melhor do que ser um verdadeiro cristão. Hoje eu aprendi a concordância da lei de Deus dentro do Antigo Testamento e aparecendo no Novo Testamento, modificando algumas sílabas somente. Interessante, através da citação que ela fez de Êxodo e que a gente encontra no Novo Testamento também. Hoje eu aprendi que Deus é misericordioso e que nos brindou com essa noite muito boa, muito produtiva, com a presença da irmã Aíla, e que a gente só tem a agradecer a Deus. Obrigada. Hoje eu aprendi que, para entender a situação do mestre, é preciso olhar pelos olhos de cada classe da época que ele viveu. Hoje eu aprendi que eu não sabia nada e que eu preciso estudar muito mais ainda do que eu já sei. Hoje eu confirmei, aprendendo, que Deus atende nossos pedidos. Eu sempre tenho muita vontade de saber mais. E graças a Deus, muito obrigada, Aíla. Estou muito contente, muito feliz. Deus atendeu o meu pedido. Aprendi um pouco mais, ainda tem muito mais para aprender. Hoje eu aprendi que a gente tem que extrair o espírito da letra
sem ter medo da transformação que isso vai fazer em nós. Hoje eu aprendi que eu sou um sábio. Né? Porque sábio é aquele que sabe que nada sabe, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que o que nós todos aprendemos e que eu aprendi é o quanto é bom nesse estudo do Evangelho a gente poder fazer esse diálogo interreligioso, né? A gente poder beber das fontes, né, das várias tradições religiosas, né, e nós devemos muito ao catolicismo, né? Eu acho que o catolicismo é esse irmão mais velho que a gente falou, e realmente a gente tem muito a aprender com os nossos irmãos católicos, com a tradição católica, e com isso a gente tem muito a agradecer a você que hoje trouxe tantas informações para nós, né, sobre Paulo, sobre as suas cartas, né, e que Deus continue amparando você nesse seu trabalho. Hoje eu aprendi que eu tenho que deixar no meu coração espaço para Deus. Esse espaço ele tem que ser cultivado com esses ensinamentos que a senhora nos trouxe, que tanta alegria traz para a gente, que busca estudar o Evangelho e busca aprender a conhecer a nós mesmos para seguir no caminho do Cristo. Eu aprendi, sempre aprendo quando estou com vocês, sobre essa maneira que vocês têm de ver as Escrituras a partir das obras espíritas, né, de Kardec, das obras que vieram através de Chico Xavier. Sempre eu fico impressionado que vocês tiram uma carta da manga, um coelho da cartola, que eu não sei como que vocês tiram, né? Vocês trazem, a partir das obras espíritas, uma informação, um modo de entender um texto que a gente teria entendido sem recorrer à literatura espírita. Então, é uma forma que vocês têm de ver e quando vocês falam para a gente aprende todas as vezes. Eu hoje aprendi que a misericórdia de Deus se revela através de agradabilíssimas surpresas, como esse encontro com a Ilha. Deus te abençoe. E passamos suas palavras finais e Angélica para fazer o nosso encerramento. Então vamos começar de novo.